Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Como manter a esperança, irmãos, em dias tão maus? Em dias que o valor ou os valores têm sido invertidos. Em dias em que, para você se dizer hétero, parece que você precisa ter coragem para isso. Em dias em que ser honesto parece que está envergonhando a gente. Em dias difíceis, dias maus. Dias em que a família tem sido atacada, bombardeada. Em que nossos filhos vão para a escola para aprender matemática, ciência, geografia, história. Mas na maioria das vezes eles voltam com outros ensinamentos. Dias em que aqueles que são eleitos para governar com equidade e justiça usam desse artifício para fazer a sua própria vontade. Como ter esperança, irmãos, em dias tão maus e em dias tão difíceis? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, diz: Jesus é a nossa esperança. Olhando para o bom pastor, olhando para aquele que disse: aquele que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, e eu vos aliviarei. Os dias são maus, e a tendência é que os dias piorem. E nós precisamos manter, renovar e fortalecer a nossa esperança. E olhar como olhou o salmista, quando sobressaltado por uma viagem que precisava fazer e passar por caminhos perigosos, ele então ora: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu acho que essa é a nossa sensação, nós que procuramos viver, pela graça de Deus, no caminho da honestidade, da fidelidade, da hombridade, de trabalhar, de trazer o pão para a nossa casa, de criar os nossos filhos, de trazer valores importantes e sérios para os nossos filhos. Quando a gente vê o desbarrancamento das virtudes, dos valores, isso assusta o nosso coração. Por vezes nós nos perguntamos: de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro, ele vem do Senhor. Mudam os homens, mudam as leis, mudam as sentenças, mas o Senhor continua no trono. Há dias em que nós temos uma condição financeira melhor, há dias em que temos uma condição financeira pior, há dias em que a nossa saúde está 100%, há dias em que a nossa saúde está fragilizada, há dias de paz na família, há dias de conturbação na família, mas o Senhor continua no trono. E é para o alto, para o céu, para o Senhor, que eu e você devemos olhar, porque é nele, e só nele, que nós temos esperança. E em dias tão difíceis, em dias em que eu creio que nós estamos sobressaltados com tantas coisas, da família, da sociedade, dos valores, que a base do nosso coração estremece, nós precisamos reforçar a nossa esperança. E nessa manhã, eu quero trazer, baseado na palavra do Senhor, motivos que podem nos fazer mantendo firme a nossa esperança, haja o que houver. Haja crise na família, haja enfermidade, haja crise econômica, haja crise e desmando político, haja o que houver. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu e você podemos manter firme a nossa esperança, porque a nossa confiança, creio eu, não está em um ídolo, em um homem, em pessoas. A nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor dos exércitos, que está sentado no trono. E Ele jamais perdeu o controle da história. Então, se você está vivenciando um drama na sua vida, uma aflição na sua vida, uma adversidade na sua vida, por um contexto pessoal, familiar, ou uma conjuntura nacional, não perca a esperança, porque o Senhor está no controle. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 29, do versículo 11 ao versículo 14. E de maneira breve, nós vamos falar sobre 3 motivos que podem e devem nos fazer manter a esperança. Jeremias 29, 11 ao 14, motivos que podem nos fazer manter a esperança. Eu vou adiantando o contexto enquanto você abre a Bíblia. O contexto é que o povo de Deus, depois de introduzir na sua vida a idolatria, e por meio da idolatria, o pecado, no ano de 586 a.C., chega a sentença do Senhor para o bem do seu povo,
por amor do seu povo, e Deus leva o seu povo para o cativeiro babilônico. E agora, depois daquele povo de Deus ver seus filhos sendo esmagados, o templo de Salomão sendo destruído, agora aquele povo é levado por Nabucodonosor para o cativeiro babilônico. E ali, Deus vai tratar com aquele povo para tirar a idolatria do coração daquele povo, para fazer com que aquele povo volte a olhar para Deus e adorá-lo. E no meio dessa situação, que para aquele povo era uma situação desconfortável, de adversidade, de sofrimento, Deus estava ali tratando com o seu povo, para arrancar do coração do povo a idolatria. E no meio de tudo isso, quando o povo está lá no cativeiro, o Senhor envia uma carta para aquele povo, e Jeremias escreve uma carta com palavras do Senhor e envia para aquele povo. E aquela carta é lida, versículo 2 ou 3, se você tiver com a Bíblia aberta, Jeremias 3, 29, versículo 3 diz assim: a carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safão. O povo está lá no cativeiro, sendo tratado daquele jeito, né, pelos babilônicos. E Deus envia uma carta, versículo 4 assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem mandou o povo para o cativeiro foi o próprio Deus. O povo rebelde, o povo desobediente, o povo que se voltou contra Deus. Ele é o dono do seu povo, e ele manda o seu povo para o cativeiro, para tratar com o seu povo. E ele diz ao povo assim, no meio dessa luta, no meio desse sofrimento, versículo 5, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Ou seja, se adapte a essa nova realidade. Vocês estão aí, então não fique de braço cruzado, viva aí na Babilônia, construa, faça casas, vá trabalhando, gere filhos, arrume esposa para seus filhos, esposo para suas filhas. Versículo 7, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vocês estão em um lugar estranho, mas no meio desse lugar estranho, ore para que tenha paz nesse lugar e vocês tenham paz também. E a Bíblia mostra que Daniel fez isso, orou numa pátria estranha. Quem fez isso também foi José, orou no Egito, Abraão também fez isso. Então você veja como que Deus usa a oração do seu povo e os atos do seu povo para mudar ambientes, para mudar histórias, para mudar situações. Então Deus está dizendo para aquele povo, independente de vocês estarem na Babilônia, ore pela paz dessa cidade, porque na paz dessa cidade vocês terão paz. Aplicando para a nossa realidade, nós precisamos orar pela nossa nação, meus irmãos. Nós precisamos abrir a boca para abençoar o nosso país. Não é para amaldiçoar, não é fugir para os Estados Unidos, não é pensar que Deus entregou o nosso país à própria sorte, mas enquanto crentes, enquanto aqueles que acreditam no governo soberano de Deus, nós precisamos orar, entregar o nosso país nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que está fazendo. E assim segue aquela carta, porque assim diz o Senhor, versículo 8, dos exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então, no meio daquele povo, existia aquela classe de profetas que falavam o que as pessoas gostavam de ouvir. Eles não falavam em nome de Deus, eles falavam em nome da sua própria consciência. Eles falavam de acordo com o seu ventre e traziam profecias que aquelas pessoas queriam ouvir. Então, Deus está dizendo, não ouçam os falsos profetas. Não ouçam aqueles que dizem que pelo fato de você servir a Deus, que pelo fato de você dar o dízimo, de que pelo fato de você dar oferta, a sua vida vai ser redonda, a sua vida vai ser um mar de rosas, a sua vida vai ser só vitória. Não ouçam aqueles que dizem e que pregam isso. Entregue o dízimo e você então será abundantemente abençoado e você não terá dificuldade financeira. Venha na igreja, faça tudo direitinho e você não terá problemas. É como se a carta estivesse dizendo isso. Não dê ouvidos a esses falsos profetas. E eu e você sabemos que mesmo tendo uma vida de fidelidade a Deus, de hombridade diante de Deus, mesmo buscando servir ao Senhor de todo o nosso coração, nós somos sobressaltados com problemas financeiros, com problemas familiares, com problemas de enfermidade e outros tipos de problemas, e por que não dizer problemas nacionais que afetam sim a nossa cidade,
que afetam sim a nossa casa, que afetam sim a nossa vida. Então, cuidado com os falsos profetas e fique ligado no que diz de fato e de verdade a Escritura. Então, Deus está mandando a carta para o povo, versículo 9. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Só você ligar a televisão em qualquer horário do dia e você vai ver isso. Os falsos profetas, dizendo que se você fizer assim ou assim, você nunca mais terá problema e você terá uma vida de céu na terra. E Deus está chamando aqueles como esses, de hoje, de falso profeta. Ao 10, vamos ler o 10 todos juntos? Assim diz o Senhor. Escute bem, olhe para mim. Essa é a voz que nós temos que escutar, irmãos. Assim diz o Senhor. É essa voz que nós temos que ouvir. A voz do Senhor. Não é a voz do homem, não é a voz do pastor, mas a voz do Senhor. Você tem autorização e direito de discordar de tudo aquilo que um pregador falar que não esteja em acordo com a Escritura, seja esse pregador quem for. Seja esse pregador quem for. Se ele falar fora da Escritura, ele é anátema. Se ele trouxer outro evangelho, ele é anátema. Nós temos que dizer amém para aquilo que a Escritura diz, assim diz o Senhor. Continua, versículo 10, vamos juntos. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Agora pense comigo, se foi fácil o povo no meio de um sofrimento, no meio da escravidão, no meio do cativeiro, sofrendo a chibata dos seus inimigos, um povo que era acostumado a estar na sinagoga, a estar no templo, louvando, adorando, um povo que era acostumado a conviver com a sua própria cultura, tendo ali a sua adoração a Deus, embora que nos últimos tempos eles estavam adorando falsamente. Agora esse povo é escravizado por um povo estranho, está lá no meio daquele povo, e o outro povo tirando onda, dizendo assim, nos cante para nós, conforme diz o Salmo 137, cante para nós aquelas belas canções, aqueles belos hinos que vocês cantavam. E eles diziam, como cantaremos, estamos fora de Jerusalém, e as nossas harpas estavam penduradas nos salgueiros, não tinha razão para a gente cantar. Então certamente aquele povo deve ter recebido essa palavra de Deus com tristeza no coração inicialmente. Aí onde vocês estão, trabalhem, gerem filhos, dê os seus filhos para casar, plantem árvores, aí onde vocês estão. Esses falsos profetas que estão dizendo para vocês que amanhã vocês vão sair, que daqui a pouco vocês voltam para casa, não acreditem nele, porque esses são falsos profetas. Mas atentai, porque assim diz o Senhor, logo que se cumprirem 70 anos. Sabe o que Deus diz para aquele povo no meio do cativeiro, no meio do sofrimento? Vocês vão ficar aí 70 anos. 70 anos. Nem 7, nem 14, nem 5, nem 69. 70 anos. Quando cumprir a minha boa palavra para com vocês. Então, irmãos, aquilo que a gente pensa muitas vezes que é um sofrimento, e um sofrimento pelo sofrimento, na verdade, é um trabalhar de Deus na nossa vida, para que Deus nos leve cada dia mais a manter nele a nossa confiança e a nossa esperança. Quando aquele povo está ali recebendo aquela palavra e talvez se afundando no meio da dor e do sofrimento, dizendo, meu Deus, e agora? Aí vem o versículo 11, que é o primeiro motivo pelo qual eu quero que eu e você tenhamos esperança. O primeiro motivo pelo qual eu e você podemos ter esperança no maior caos que nós estivermos enfrentando, na maior dificuldade que nós estivermos enfrentando, mesmo quando os problemas mais sombrios baterem a minha porta e baterem a sua porta, de maneira pessoal, familiar, física, financeira, nacional, municipal, qualquer que seja o caos, eu e você podemos ter esperança. Veja o versículo 11, vamos ler todos juntos em voz forte. Em voz forte. Vamos ler o versículo 11, diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
É como se Deus estivesse dizendo assim: não são vocês, não são os falsos profetas que sabem quais são os planos, quais são os pensamentos que eu tenho para com vocês. E na minha agenda estava esse cativeiro, e na minha agenda estava essa dificuldade, e na minha agenda estava essa aflição, e no nosso caso, na minha agenda está essa luta, essa dor, esse problema com o filho, esse problema com o cônjuge, esse problema com a enfermidade, esse problema pessoal, profissional. Na minha agenda está esse problema para você, mas não são os falsos profetas e nem mesmo vocês que sabem os pensamentos e os planos que eu tenho para vocês. Assim diz o Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E ele diz mais: pensamentos de bem, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Primeiro motivo para que eu e você possamos manter ou recobrar a esperança: os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus está no controle, no comando, no centro do universo. E Ele sabe tudo a meu respeito e a seu respeito, de ontem, de hoje e de amanhã. A nossa agenda não é traçada pelo acaso nem pelo destino. A nossa agenda, ela é traçada, determinada pelo Deus que tudo pode. E se eu e você somos filhos dEle, é nele que nós temos que ter esperança. É nele que nós temos que descansar. Não se atemorize o vosso coração. Crede em Deus, disse Jesus, crede também em mim. Tenha esperança, porque os pensamentos de Deus para você, talvez jovem que está aqui, com essas ansiedades do Enem, com essas ansiedades de que curso fazer, de que curso escolher, de que rumo terá a minha vida, tenha esperança em Deus, confie em Deus. Mãe aflita, esposa aflita, homem preocupado, tenha esperança em Deus, porque os pensamentos de Deus para com o seu povo são pensamentos de paz e não de mal. Como é difícil a gente introduzir isso no nosso coração e descansar, irmãos. Porque é muito mais fácil acreditar no que diz o WhatsApp, no que diz o Facebook, no que diz o Instagram, no que diz a Record, no que diz a Globo, no que diz o médico, no que diz o político, no que diz o governador. É muito mais fácil a gente ficar assombrado com os profetas da desgraça. No lugar de nós nos alimentarmos com a palavra de Deus e entendermos que isso é palavra de Deus atual, viva para mim e para você, e haja o que houver. O pensamento de Deus a meu respeito é pensamento de paz e não de mal. E isso deve manter a esperança no meu coração. E isso deve renovar a esperança no meu coração. Alimente a esperança no seu coração. Alimente a esperança no seu coração. Mas não falsas esperanças. Esperanças em Deus. Esperanças nas promessas de Deus. Porque senão você vai sucumbir. Porque senão você vai viver uma vida frustrada. Porque senão você vai viver dentro da igreja, ouvindo o sermão domingo após domingo, dizendo: ó vida, ó azar, por que comigo, por que eu? E esse não é o propósito de Deus para a nossa vida. A gente fala tanto que Deus é soberano, que Deus está no trono, que Deus tem o governo, e muitas situações vêm para tentar assolar o nosso coração. Alimente a esperança no seu coração, se encha da Escritura, se encha da palavra, que diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E é esta palavra que nós perceberemos que os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Posso ter esperança, porque os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de bem, são pensamentos de paz. Em segundo lugar, o texto diz, vamos ler juntos, versículos 12 e 13, todos juntos, inclusive as crianças, vamos lá? Então me invocareis. Deus é Deus acessível. Diferente de tantas estrelas e de tantos famosos ou intocáveis dos nossos dias, o Senhor do universo, a pessoa mais importante do universo, o Todo-Poderoso, o soberano Deus, Ele é acessível. Então me invocareis, passareis a orar a mim. Você vai me invocar, você vai orar, você vai conversar, você vai externar, você vai expressar, você vai se dirigir a mim. E eu não me mostrarei indiferente. Eu não vou tapar os meus ouvidos. Eu ouvirei. Eu vou lhe escutar. Eu vou escutar a sua aflição. Eu vou escutar o seu clamor. Eu vou ouvir a sua oração. Eu vou ver as suas lágrimas. Porque Deus é o Deus que se compadece com a nossa dor.
Você percebe que na primeira vez que Jesus chorou, ele chorou diante de uma mulher que estava chorando porque o seu irmão tinha morrido. E ele viu a tristeza de Maria e de Marta. E ele se comoveu no seu espírito e diz lá, o menor versículo da Bíblia, que é João 11:35, Jesus chorou. Porque Jesus, ele se identifica com a nossa dor. Porque Deus não está alheio ao meu sofrimento, ao seu sofrimento, às minhas lágrimas e às suas lágrimas. E ele então, se mostrando um Deus acessível, ele diz, versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma promessa, irmãos. Deus vai nos ouvir. Deus se deixará achar por nós, a partir do momento que nós o invocá-lo, buscá-lo, de todo o nosso coração. Ele é acessível, o caminho está aberto, através da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, do nome de Cristo. Nós temos livre acesso de chegar diante do trono da graça, conforme diz Hebreus 4,16, para encontrar socorro, misericórdia, graça para a ocasião oportuna. Então Deus está dizendo, me clame, me invoque, ore, o caminho está aberto, eu sou acessível. E isso deve trazer esperança no nosso coração. Porque o Deus santíssimo, puríssimo, justíssimo, diz que há um acesso livre para miseráveis pecadores como eu e você, garantidos pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Então, no lugar do temor, da desesperança, oração, clamor ao Deus que ouve, mas não só ouve, ao Deus que vê, mas não só vê, ao Deus que age. Me invocareis, orareis a mim, e eu vos ouvirei. Apesar dos pesares, nós podemos ter esperança, porque os pensamentos de Deus a nosso respeito são pensamentos de bem, são pensamentos de paz. Nós podemos ter esperança, porque o nosso Deus é absolutamente acessível. E em último lugar, leamos juntos o versículo 14. Todos juntos, vamos lá? Serei achado... Podemos ter esperança, porque o Senhor dos exércitos, Ele muda a nossa sorte. Ele muda o quadro, Ele muda a situação, Ele muda o cenário. E como já disseram o profeta Isaías, quando Deus age, ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir. Podemos ter esperança, irmãos, porque por mais crítico, mais difícil que seja o quadro, o Senhor diz assim, e farei mudar a vossa sorte. Há esperança para o povo de Deus, irmãos. Por mais crítica que seja a situação, há esperança para o povo de Deus, porque quando Ele estende a mão, o milagre acontece, porque quando Ele estende a mão, quadros são mudados, porque quando Ele estende a mão, maravilhas, sinais, prodígios acontecem e situações são revertidas, porque Ele é sim o Deus de todo poder. Por isso eu e você podemos ter esperança. Farei mudar a vossa sorte. Ele faz mudar a nossa sorte. Precisamos confiar, precisamos crer, precisamos ter esperança. O Senhor reina, o Senhor reina. E nós precisamos orar como orou o salmista no Salmo 118, 25. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, salva-nos. Diante de tantas calamidades, irmãos. Diante de tanta inversão de valores, irmãos. Diante, irmãos, de uma dificuldade medonha de você criar o seu filho dentro de princípios basilares para a família. Nós estamos sendo ameaçados diante de dias tão difíceis. Precisa estar nos nossos lábios. Ó Senhor, salva-nos. Ó Senhor, salva-nos. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Esse deve ser o clamor da nossa casa, da nossa família. Esse deve ser o clamor seu, homem, marido, sacerdote do lar. Ó Senhor, salva-nos. Diante de tanta ameaça, diante de tanta crueldade, diante de tanta insensibilidade, diante de tanta tragédia, diante de tanta inversão de valores, a nossa oração deve ser: ó Senhor, salva-nos.
porque Ele é o Deus que faz mudar a nossa sorte. De quem Ele faz mudar a sorte? Por favor, pode levar para Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29. De quem Ele faz mudar a sorte? Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 29. Quem achou, diga amém. De lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá de quê, irmãos? De quê, irmãos? Da aliança que jurou aos teus pais. Quem é que Deus faz mudar a sorte? Para quem são os pensamentos de Deus de paz e de bem? A quem o Senhor diz que o caminho está aberto e ele é acessível? Somente para aqueles que estão em aliança com Deus. Portanto, tudo isso que eu falei aqui só cabe para aqueles cuja vida já estão cobertas pelo sangue de Jesus. Tudo isso que eu falei aqui só cabe para aqueles que já reconheceram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e nele tem uma aliança com Deus. E é nele que diz a Escritura: todas as promessas do Senhor têm o sim e o amém. Se você não se entregou a Cristo, se você é aquele que paquera, que flerta com Jesus, que gosta da quarta igreja, que vem aqui, que se diverte aqui, tudo que eu falei ainda hoje não cabe para você, a não ser que hoje mesmo você se reconheça um pecador perdido e reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador, dizendo: eu não me basto. Eu caminhando do jeito que estou indo a passos largos para o inferno, e eu preciso me render e reconhecer o único que pode me livrar do inferno, a saber, Jesus Cristo. E ainda hoje você precisa entrar em aliança com Deus, para que essas promessas possam valer na sua vida. Ali era aliança para o povo de Israel, ali é Deus falando com o povo de Israel. Nós somos o novo Israel, nós somos o povo da nova aliança em Cristo Jesus, nós somos o povo de Deus através de Cristo Jesus. Então aquelas promessas ali em Jeremias, é para mim e para você também, que estamos em Cristo. Se você não está em Cristo, o seu maior problema não é o seu casamento, não são suas finanças, não é a sua enfermidade. O seu maior problema é que você está debaixo da ira de Deus. O seu maior problema não é outro. Se você não está em Cristo, o seu maior problema é que você está debaixo da ira de Deus. E só tem uma solução para você. É render-se a Jesus. É reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Para que mediante o sangue de Jesus, você seja aceito diante de Deus. Porque não pense que é você que aceita Jesus, não. Que isso é uma deformidade da pregação do Evangelho. Aceite Jesus, aceite Jesus, aceite Jesus. Que nada. É Deus que nos aceita. É Deus que nos aceita. Então hoje, se você não está em Cristo, você precisa dizer: Senhor, eu me entrego a Ti. Me aceite. Eu quero viver em aliança contigo por meio de Cristo. Assim, essas promessas de que os pensamentos de Deus para mim e para você são de paz e de bem, de que Deus é acessível e de que Deus faz mudar a nossa sorte, terá validade na sua vida. Terá validade na sua vida. O fato é que para aqueles que estão em Cristo Jesus, você pode ter esperança. Você pode ter esperança. E a nossa palavra nessa manhã aqui, em nome de Jesus, é que você saia daqui, independente do seu quadro, com o seu coração cheio de esperança. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o quadro, olhe para a palavra de Deus que diz: assim diz o Senhor. Os planos de Deus são planos de bem e não de mal. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé.